Adoração em espírito e em verdade. Vamos refletir no objetivo da adoração. A última mensagem de Deus para a humanidade é sobre a adoração ao Criador, em contraste com a adoração à besta. Apocalipse 14, 6 a 12. O sinal externo de adoração é o sábado, adoração ao Criador. A atitude interna de adoração se mostra em João 4, 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito certamente significa adorar conscientemente, porém também significa estar cheio do Espírito Santo. Adorar em verdade significa viver uma vida completamente entregue a Jesus, que é a personificação da verdade. Jesus disse: "Eu sou a verdade." João 14, 6. Também significa que Jesus de fato quer morar em nós e, através disso, viveremos de acordo com a vontade de Deus, que é expressa em Sua palavra. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. João 17, 17. E a Tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Se não tivermos uma adoração verdadeira agora, será que não correremos o risco de falhar em momentos críticos? Isto é um grande problema para os cristãos carnais. Acredito que todos querem progredir com a ajuda de Deus e crescer em conhecimento. Pode ser que a seguinte falsa crença tenha sido um obstáculo para alguns progredirem. O batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que estão cheias do Espírito Santo porque foram batizadas, logo já estão espiritualmente bem e não há mais nada a fazer. D.L. Moody comentou a respeito. Muitos creem que, porque alguma vez foram preenchidos pelo Espírito, estão preenchidos para sempre. Oh, amigos, somos vasilhas porosas. É necessário que nos mantenhamos constantemente embaixo da fonte para permanecermos cheios. Moody, Prayers and Devotions, por Dennis Smith, página 23. Joseph Wagner disse: "Em todos os casos em que o batismo é visto como prova do dom do Espírito Santo, o pecador arrependido é embalado em uma segurança carnal. Ele confia no batismo somente como um sinal da graça de Deus. O batismo, não o Espírito Santo em seu coração, é o seu sinal ou testemunho." Joseph Wagner, citado por Gary Williams, página 58. O batismo definitivamente é uma decisão significativa. Ele corresponde à vontade de Deus e tem e sempre terá sua grande importância. Porém, não devemos recordar um evento do passado como uma prova de que estamos cheios do Espírito Santo. No lugar disto, devemos perceber hoje se estamos cheios do Espírito Santo agora mesmo. Algumas pessoas recebem o Espírito Santo antes de serem batizadas. Por exemplo, Cornélio e sua família ou Saulo. Outros recebem o Espírito Santo depois de serem batizados, como os samaritanos ou os 12 homens em Éfeso. Então, não importa se a pessoa recebeu o Espírito antes ou depois do batismo. O principal é que o tenhamos recebido em algum momento e que agora o tenhamos em nosso coração. O que aconteceu no passado não é importante. O crucial é como as coisas estão agora, hoje. Vamos recordar. Nossa vida física começa no momento da concepção e ao nascermos.
Ela se mantém através da alimentação diária, exercício físico, sono, etc. De outra forma, não viveríamos por muito tempo. As mesmas condições se aplicam à vida espiritual. Precisamos de uma vida nova através do Espírito Santo, da oração, da Palavra de Deus, etc. Ellen White disse: a vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, é a vida espiritual, sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Atos dos Apóstolos 157. Nem a vida física, nem a vida espiritual permanecem em nós automaticamente. Devemos usar os meios que Deus nos concedeu. Isto significa que quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos é concedido para permanecer em nós a vida toda, mas sua estadia depende de nosso uso diário dos meios que o Senhor nos deu. Que resultados podemos esperar se não utilizarmos estes meios? O Espírito Santo é o meio mais importante, mas também são importantes a oração, a conexão com Deus através de sua palavra, a participação em serviços de adoração, entre outros. Estamos de acordo que, de fato, precisamos cuidar do nosso eu interior diariamente. Se não o fizermos, teremos consequências lamentáveis. Então, já que não podemos adiantar nossas refeições físicas, muito menos poderemos adiantar nossas refeições espirituais. Deus não provê auxílio para amanhã. O Desejado de Todas as Nações, 215. Eu acredito que está bem clara a necessidade de entrega diária a Jesus e súplica diária pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Ambos os assuntos têm a mesma finalidade, são os dois lados da mesma moeda, o relacionamento íntimo com Cristo. Eu me entrego a Ele, rendo minha vida e o convido a entrar em meu coração ao rogar por seu Espírito Santo. Entre outros versos, 1 João 3:24. Leia também João 14, 17 a 23. Nos ensina que Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. Deste modo, sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Os efeitos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele reproduz em nossa vida as obras de Cristo. Romanos 8:2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Podemos interpretar a lei do Espírito como a maneira pela qual o Espírito Santo realiza obras em nosso coração completamente entregue a Deus. Somente o Espírito pode tornar as obras de Cristo uma realidade em minha vida. Ellen White explica: o Espírito Santo, dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. O Desejado de Todas as Nações, 475. Thomas A. Davis descreve este processo da seguinte maneira: isso significa que mesmo a eficácia da obra de Cristo em favor das pessoas depende do Espírito Santo. Sem ele, tudo o que Jesus fez na terra, no Getsêmani, na cruz, a ressurreição e seu ministério sacerdotal no céu, tudo seria infrutífero. O resultado da obra de Cristo não seria maior do que uma grande religião mundial ou a fama de um líder ético. Embora Cristo seja muito maior do que isto, ele não teria sido capaz de salvar a humanidade apenas por seu exemplo e seus ensinamentos.
Para transformar as pessoas, é preciso trabalhar nelas. Esta é a obra do Espírito Santo, transformar o coração das pessoas, o que só é possível devido à obra de Jesus. Isto não é razão suficiente para estarmos cheios do Espírito Santo? Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. O desejado de todas as nações, 112. Existem muitos outros resultados valiosos de uma vida com o Espírito Santo e também grandes deficiências e perdas sem ele. Seguiremos discutindo mais detalhadamente as diferenças entre a vida com ou sem o Espírito Santo no capítulo 4. Será que estou cheio do Espírito Santo? Por favor, reflita sobre as questões abaixo. 1. É evidente a obra do Espírito Santo em minha vida? Por exemplo, o Espírito tem me mostrado que Jesus é maravilhoso e real em minha vida? João 15,16. 2. Estou começando a escutar e entender a voz do Espírito Santo? Estou sendo guiado por essa voz nas pequenas e grandes decisões da minha vida? Romanos 8,14. 3. Tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo? Tenho experimentado uma terna compaixão e profundo interesse pelas pessoas que geralmente eu não teria como amigas? Gálatas 5:22, Tiago 2:8 e 9. 4. Posso sentir constantemente o Espírito Santo me ajudando a lidar com o meu próximo? O Espírito Santo me dá as palavras corretas para tocar no coração de alguém que está com pesares e preocupações? 5. Tenho tido força vinda do Espírito para compartilhar com os outros acerca de Jesus e levá-los a Ele? 6. O Espírito tem me ajudado em minha vida de oração e me ajuda a expressar meus sentimentos mais profundos a Deus? Quando pensamos nessas perguntas, podemos ver quão grande é a necessidade que temos de crescer no Espírito, conhecê-lo e amá-lo. Um irmão escreveu: Meu pai e eu nos reconciliamos. Depois de estudar os livros Passos para o Reavivamento Pessoal e 40 Dias, volumes 1 e 2, tive e tenho a experiência maravilhosa de experimentar o derramamento do Espírito Santo. Foi especialmente emocionante para mim poder experimentar como o Espírito Santo trabalha e quer trabalhar em todas as áreas da minha vida. Reconciliação entre pai e filho. Minha relação com meu pai sempre foi complicada. Meus desejos e orações durante minha infância e juventude eram sempre em favor de uma relação melhor com o meu pai, mas a situação piorava cada vez mais. Passaram-se 6 ou 7 anos e Deus preencheu esse grande vazio em meu coração. Enquanto estudávamos e orávamos pelo derramamento do Espírito Santo, minha esposa e eu podíamos experimentar grandemente a presença de Deus. Orávamos por nossa família, em especial por meu pai. Durante esse tempo, recebi um amor renovado por meu pai. Pude perdoá-lo por todo o dano que havíamos sofrido em nossa relação desde minha infância. Meu pai e eu somos amigos agora. Ele também está começando a se tornar mais espiritual e a falar de Deus para outras pessoas. Agora, 2 anos depois, nossa relação continua muito boa. Eu agradeço a Deus por esta experiência. Eu costumava me sentir tão fraco e sozinho, mas desde que eu comecei a orar diariamente pelo Espírito Santo, estou experimentando uma nova maneira maravilhosa de vida e relacionamento com Deus. Oração. Senhor Jesus,
Te agradeço porque queres permanecer em mim através do Espírito Santo. Obrigado porque, através da minha entrega diária, nossa relação de confiança e amor cresce. Senhor, ajuda-me a conhecer melhor o Espírito Santo e sua obra. Eu anelo saber o que Ele quer fazer em mim, em minha família e em minha igreja. Anelo saber como podemos ter a certeza de que receberemos o Espírito Santo através de nossos pedidos diários. Obrigado por tudo. Amém. Complemento para Efésios 5,18. Deixem-se crescer pelo Espírito. Podemos ver neste texto de Efésios 5,18 que este chamado é conjugado no imperativo, uma ordem. Também podemos ver que esta ordem é dirigida a todos nós e que é nosso dever procurar estar cheios do Espírito. O texto original em grego deixa isso bem claro. Johannes Mager comenta a respeito. Nas cartas do Novo Testamento só há uma passagem que fala diretamente acerca do preenchimento do Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. No livro de Atos, aprendemos que estar imbuído do Espírito Santo é um dom que pode ser usado para agirmos poderosamente em situações específicas. Entretanto, Paulo se refere ao recebimento do Espírito Santo como um mandamento que independe das situações da vida e se aplica a todos os seguidores de Jesus. Este pequeno, porém importante mandamento é composto por 4 partes principais. 1. O verbo cheio, plerem, é utilizado de forma imperativa. Neste verso, Paulo não faz uma recomendação ou oferece um conselho amigo. Ele não dá uma sugestão que se possa aceitar ou recusar. Ele ordena com a autoridade de apóstolo. Um mandamento sempre traz um apelo à vontade da pessoa. O fato de que um cristão está cheio do Espírito Santo ou não depende muito do próprio cristão. Os cristãos estão sujeitos ao mandamento de se esforçarem para estarem cheios do Espírito Santo. Nossa responsabilidade como povo é estar cheios do Espírito. 2. O verbo está no plural. O mandamento não é para apenas uma pessoa que tenha um cargo especial na igreja. O derramamento do Espírito não é uma bênção para alguns poucos privilegiados. O chamado é para todos, para toda a igreja em todo o mundo, para todo o sempre, sem exceção. Para Paulo, era normal a ideia de que todos os cristãos recebessem o derramamento do Espírito. 3. O verbo está na voz passiva. Ele não diz encham-se do Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ninguém pode se encher do Espírito Santo. Este é um papel exclusivo do Espírito Santo. Nisto ele é soberano. Entretanto, o indivíduo deve criar as condições para que o Espírito Santo possa habitar nele. Sem sua vontade ativa, o Espírito Santo não poderá trabalhar. 4. No grego, o imperativo está no tempo presente. Este imperativo no presente descreve um evento que se repete constantemente. Em contraste, podemos ressaltar o imperativo aoristo, ou indefinido, que descreve uma ação que é feita apenas uma vez. De acordo com este texto, estar cheio do Espírito não é uma experiência única, mas um processo constante e progressivo. Um cristão não é um recipiente a ser preenchido uma única vez, mas deve ser preenchido constantemente. Esse verso poderia também ser traduzido da seguinte maneira: deixem-se de forma consciente e repetida ser preenchidos pelo Espírito. Se nosso batismo for por imersão e com entrega completa, ficaremos cheios do Espírito.
Entretanto, podemos perdê-lo se nos afastarmos da plenitude que nos foi dada. Se nos perdemos, podemos nos conectar ao Espírito novamente. Temos que nos deixar encher pelo Espírito repetidamente. Ele ocupará todas as áreas da nossa vida. Assim, nossa espiritualidade não murchará debilmente. Deixar-se encher pelo Espírito não significa que teremos mais dele quantitativamente, mas significa que ele terá mais de nós. Por isso, Paulo ordena a todos os cristãos que se deixem encher pelo Espírito constantemente. Esta deve ser a condição normal de um cristão. Um único batismo, porém muitos renascimentos. Johannes Mager foi um pastor evangelista e por muitos anos um professor universitário de teologia sistemática. Nosso Senhor nos ordenou: sejam renovados constantemente e repetidamente pelo Espírito. O Maior Discurso de Cristo, página 20, e também Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, página 101.